Meus amados irmãos, estamos mais uma vez aí com um vídeo. Todo sábado nós estamos trazendo aí algumas aventuras, alguns testemunhos, algumas situações que aconteceu conosco ou com alguém que nós conhecemos quando fazemos parte da seita religiosa. A maioria dos nossos inscritos sabe que no sábado o nosso propósito é narrar um acontecimento. E essa narrativa não tem propósito de enfraquecer a fé de ninguém, mas o propósito é mostrar que bater no peito, orgulhoso, dizer que nós somos a obra perfeita, a última igreja fiel, não faz fidelidade, não faz perfeição, não traz santidade, pelo contrário. Quanto mais se arrota essa arrogância religiosa, piores vão ficando. Todos sabem que eu fiz parte 22 anos de uma seita religiosa, uma seita cristã chamada Igreja Cristã Maranata, e nós estamos aí narrando as histórias em todo sábado. E não vai ser diferente hoje, e eu peço a você que já entrou aí, vai dando seu joinha, que durante o vídeo você comente também uma experiência sua dentro de uma seita religiosa, e que você que não é inscrito ainda, se quiser esperar um pouco, aguarda, para depois que você assistir todo o vídeo, você entender que o nosso assunto coaduna com aquilo que você também quer para a sua vida. Aí você vai se inscrever, vai apertar o sininho das notificações, vai dar aquele joinha e vai ajudar a compartilhar esse vídeo. E durante o vídeo, qualquer momento que você ouviu algo que identifica com algo que você viveu ou com alguém que você conhece, escreva no comentário, ajude aí para que nós possamos compreender o que os nossos inscritos, que os nossos aqueles que nos assistem passaram ou estão passando até hoje. Meus irmãos, a graça de Cristo é algo tremendo, maravilhoso. E a Bíblia, eu sempre digo que a Bíblia tem conselhos para tudo na nossa vida. Nós estamos vivendo uma geração de cristãos que eles estão acostumados ou mal acostumados a querer ir a um local de reunião chamado de igreja erroneamente, porque igreja, na verdade, não é quatro paredes, não é um CNPJ, não é uma instituição. Igreja somos nós, homens, mulheres, crianças, velhos, novos, de todos os povos, raças, tribos e línguas, como diz lá em Apocalipse, que se renderam a Cristo. Esta é a verdadeira igreja. E onde estiver esse grupo de pessoas, ali estará a igreja de Cristo. Então, a igreja não é um local. Começa por aí. Mas uma geração que está acostumada a ir a esses locais e querer ouvir um conselho de Deus, e se submetem muitas das vezes ao ridículo para isso. Eles não querem ouvir o conselho de Deus através de uma pregação da palavra, através de uma exortação bíblica ou consultando a Bíblia acerca daquele assunto. Não, ele quer ir a um local. Os neopentecostais têm essa prática, a seita a qual eu fiz parte também tem essa prática. As pessoas vão e elas querem ouvir Deus falar. Deus não fala através da palavra. Deus não fala através dos conselhos que Ele já nos deixou. Deus fala através de dons espirituais. Eu creio nos dons. Acontece que toda essa fissura por ouvir Deus falar através de dons, está trazendo uma geração que aceita qualquer coisa para cima deles. E, do outro lado, uma geração que tem coragem para alimentar essa sede, de dons. Um outro lado tem um grupo que tem coragem de ver o que não viu, de revelar o que não foi revelado, de profetizar o que não foi profetizado, e uma coisa vergonhosa, absurda. O testemunho que eu vou contar hoje tem a ver com... E eu quero, antes de contar esse testemunho, eu quero ler um versículo para os irmãos,
Mateus capítulo 5, versículo 37, diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Veja bem, nós temos aqui Cristo nos trazendo um ensinamento e nos mostrando que o cristão ele tem que ter uma postura no seu falar. Nós não podemos ser profanos naquilo que nós falamos. Nós não podemos brincar com aquilo que nós falamos. Muito menos brincar que Deus está falando através de nós. Muito menos isso. O nosso falar tem que ser sim, sim é sim mesmo, e não é não. Nós temos que ter coragem de falar sim quando é preciso, de falar não quando é preciso, e quando falarmos sim ou não, tem que ser o que falamos. Nós não podemos ser marionetes levados por qualquer conversa, e nem também podemos dizer o que não nos cabe dizer. Afirmar que Deus está falando algo quando não está é extremamente perigoso. E esse testemunho tem a ver com isso. Muitas das vezes, as instituições, elas estão fomentando, que eu gosto de comentar, brincar até para não ficar pesado, é a chamada fofoca santa. E as igrejas estão fomentando a fofoca santa, que de santa não tem nada, ela é diabólica. O próprio texto diz que passa do sim, sim, não, não, tem procedência maligna. Mas nós estamos vivendo a geração que fomenta esse tipo de conversa. E nós tínhamos na igreja uma irmã, e essa irmã, ela estava passando por uma luta muito grande no casamento dela. Mas ela não queria expor a vida dela, não queria expor o marido dela, e ela descobriu que o marido tinha uma amante, e ela lutava para que ela reconquistasse o marido dela, e é o direito dela perdoar, e a Bíblia, Paulo aconselha isso, havendo adultério, havendo arrependimento, que você perdoe. Primeiro conselho é perdoar, não tendo graça para perdoar, pode divorciar, mas o primeiro conselho é perdoar e restaurar o casamento. Então essa irmã estava orando, mas ela não contou para ninguém, porque ela queria lutar ali com Deus, e ela não queria expor a situação. E nesse período que ela lutava com Deus ali, no sentido de lutar com Deus, no sentido de sua luta pessoal, orando e buscando a Deus, ela não houve naquela instituição, a igreja a qual fiz parte, né, a instituição a qual fiz parte, a chamada Igreja Cristã Maranata, não houve nem um dom espiritual com a vida dela, nem com o marido dela. E durante todo o período ela pedia aos irmãos para orar e nada vinha em direção àquilo, e ela calada, ela não contou nada para ninguém. Até que um dia a situação estava insustentável, ela procura o pastor da sua igreja, que não era eu já fazia parte do ministério, mas não estava naquela igreja, e ela procura o pastor da igreja para contar a situação. E ela expôs a situação, expôs que o marido tinha uma amante, que ela não estava suportando a luta sozinha. E, meus irmãos, passado ali uns 3 ou 4 meses, essa irmã me procurou. E ela estava desorientada com o que havia acontecido. E as palavras dela para comigo foram: olha, pastor, eu não sei o que fazer. E ela me contou essa história, que ela estava nessa luta e nunca tinha havido um dom espiritual. Mas depois que ela contou a situação para o pastor, e começaram a chover dons espirituais, né? Que de espiritual não tem nada e que de dom não tem nada. Começaram a chover. E disse ela que ela estava com muita dúvida com aquilo tudo, porque Deus ia revelar apenas o que foi revelado. Após ela revelar a situação para o pastor, é que as revelações vieram. E ela entra, então, ali numa dúvida muito grande. Meus irmãos, é aqui que eu venho dizer aos irmãos a seriedade que é. Eu trago esse vídeo para deixar um conselho para os irmãos. Meus amados, a igreja de Cristo é séria.
Igreja de Cristo não é lugar de brincar. As pessoas estão pensando que Deus vai revelar aquilo que já está revelado. Nós estamos vivendo uma era de idiotas querendo idiotizar outras pessoas, a palavra é essa, achando que as pessoas são tão tolas de acreditar nessas bizarrices, porque tem aqueles que já foram, né, idiotizados, que acreditam, que ainda dizem que Deus está falando com eles através dessas bizarrices. Após o fato se tornar público, conhecido, é que os dons de ciências, porque o dom de ciências é para revelar o que está oculto. Não. Agora aí tem dons, toda a igreja está sabendo, todo mundo tem dom. Nós vamos, até quando, irmãos, nós vamos alimentar esse lixo gospel, esse lixo de seitas religiosas, esse lixo de quem não tem temor a Deus, esse lixo de quem quer se engrandecer diante do irmão, porque a única explicação é essa. Como que tem coragem, após algo se tornar público, você dizer que Deus está te mostrando algo? Como se Deus fosse um tolo que não conhecesse o que está oculto? Se Deus não tinha revelado antes, porque não havia motivo para revelar? E aquela irmã, quando pede socorro, era uma ajuda em oração, não era para que a fofoca santa se lastrasse. Ali naquela igreja tinha um grupo que chamava Grupo de Intercessão, e lamentavelmente, muitas das vezes, até quando eu fazia parte, eu cheguei a repreender alguns irmãos no sentido de, irmão, calma, não vamos, né, como diz lá, não toca na obra de Deus, tolice. De irmãos falar, pastor, mas o grupo de intercessão, na verdade, é um grupo de fofoca e futrica. E se fôssemos, eu estou contando esse exemplo aqui, mas se fôssemos contar os casos, de quantas inúmeras situações aconteceram. Irmãos, a fomentação da futrica, da fofoca é tão grande nesses lugares. Eu me lembro que tinha ali um irmão, e esse irmão ele tinha uma tática para expor a dificuldade de outras pessoas, né? Ele tinha uma tática maligna. Ele dizia assim, a gente chegava na igreja e chamava o pastor, queria que o senhor me ajudasse em oração. Com a voz mais mansa, com a voz delicada, uma voz satânica. E aí você perguntava, uai, irmão, o que está acontecendo? E ele expunha o problema do outro todinho, mas com o pretexto, me ajude em oração. Queridos, amados irmãos, até quando, irmãos, nós vamos alimentar essa loucura? Até quando nós vamos dar crédito a essa loucura? Hoje nós estamos vivendo pessoas que não estão crendo mais nos dons espirituais, mas não é porque eles não existem. E muitos não estão crendo não porque duvidam que Deus fala, mas é porque já viram tantas meninices. Muitas das vezes o dom na igreja está sendo apenas uma fábrica de fofoqueiros. Porque eu conheci, havia ali uma família que ela tinha um problema com outra família, uma bênção, né? A obra perfeita, pessoas que sequer se cumprimentavam, estavam quase se matando dentro da igreja, dentro lá daquilo que chama de igreja. E era interessante que toda semana 3, 4 sonhos era posto nas minhas mãos e visões eram escritos e julgava na minha mão, e quando eu lia a dificuldade com aquela outra família, a qual aquela tinha uma rincha, uma mágoa, e eu pegava aquilo e rasgava, eu só fazia uma simples oração com Deus. Se tiver alguma coisa aqui de Deus, mostra para outra família que não tenha problema com eles. Bem, nunca vinha nada, porque eram canalices, eram os dons fofoqueiros, era usar os dons para prejudicar outra pessoa. A falta de temor chega a um ponto, meus irmãos, que até nós duvidamos, parece impossível. Então, irmãos, vamos voltar para a palavra de Deus. Vamos parar de dar ouvidos a essa loucura que está acontecendo, essas revelagens, essas visões que não são visões, esses dons que não são dons, essas loucuras que estão vindo e trazendo confusão
no seio das instituições, que estão levando pessoas a não crer mais no que Deus fala. Estão abandonando a palavra, os conselhos da palavra. A pessoa não quer mais ouvir na palavra o que Deus fala acerca do casamento, mas quer ouvir do profeta o que Deus tem para falar através da boca dele no seu relacionamento. E as loucuras mais diversas. Então nós precisamos de voltar. Fica esse testemunho triste, mas verdadeiro, polêmico, porque o temor se perdeu dentro daquela instituição por muitos que estão lá, muitos, não todos, tem pessoas de Deus lá dentro, mas o que acontece lá não é exclusivo deles lá, isso está acontecendo dentro dos movimentos neopentecostais, as maiores bizarrices possíveis. Que ponto? Que ponto aquilo que é santo se torna tão profano, se torna tão ridículo, se torna tão pequeno? Que ponto? Então, irmãos, vamos voltar à palavra, voltar ao conselho de Cristo, voltar àquilo que Jesus nos ensinou, para que não caiamos nas ciladas do diabo, porque muitos estão dando ouvidos, e o que a Bíblia está dizendo é: o que passa disso é de procedência maligna. Tem muita gente andando no conselho de Satanás, no conselho do maligno, e achando que está andando no conselho de Deus. É tempo, irmãos, de voltarmos à palavra, porque ela não se engana, ela não se perde. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, que Deus te enriqueça, que Deus, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dá o joinha aí, aperte o sininho das notificações e até o próximo vídeo, se Deus quiser.